presença entre nós, Santo Espírito de luz, vem restaurar em nós o teu fogo abrasador, nos trazendo até Jesus. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Santo Espírito, enche este lugar, vive em nós. Nós pedimos tua presença entre nós, Santo Espírito de luz, vem
Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. É meu Redentor, meu fiel protetor, precioso é Jesus para mim. Jesus bate a porta do meu coração, me espera paciente, quer dar-me o perdão. Que seu sacrifício não seja em vão, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. É meu Redentor, meu fiel protetor, precioso é Jesus para mim. Preciosas promessas eu tenho do Rei, com Ele no lar perenal morarei, no reino de luz sua face verei, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim. É meu Redentor, meu fiel protetor, precioso é Jesus para mim. Amém? Vamos nos colocar de joelhos, aqueles que puderem, e vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus eterno, Pai querido, neste primeiro momento te agradecemos, Senhor Deus, por tamanhas bênçãos que temos em nossa vida, a bênção da vida, a bênção daqueles que amamos estarem ao nosso lado, a bênção, Senhor, de poder estar na tua presença. Muito obrigado por isso. Pai querido, aqui nós chegamos em segurança e para este culto, Senhor Deus, que os nossos pensamentos, que as nossas ações possam ser conduzidas pelo Espírito Santo, para que ao receber a tua palavra, ela não venha em vão, mas seja para a mudança e o arrependimento de cada um de nós. Senhor Deus, pedimos que abençoe aqueles que estão interessados em aprender da tua palavra. Pedimos, Senhor Deus, que aqueles que estão recebendo estudo bíblico escolham declarar publicamente que escolhem servir ao Senhor, que decidiram seguir os teus caminhos. Pai, abençoe aqueles que se afastaram, abençoe aqueles, Senhor Deus, que vem rejeitando a sua voz, que o Espírito continue incomodando o coração de cada um e que eles se voltem para os teus caminhos. Senhor Deus, que cada um de nós possa ser instrumento nas tuas mãos, que o Espírito Santo possa fazer a obra através de nós. Senhor Deus, abençoe o mensageiro desta manhã, que o Espírito Santo fale através dele e que nós possamos estar dispostos a receber a tua palavra. Isso nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, os 5 minutos da saúde. Olá, seja bem-vindo a mais um Momento Vida e Saúde. Eu sou o Dr. César Vasconcelos, médico psiquiatra. Você se percebe? Os nomes de pessoas que eu vou usar são inventados. No almoço, Maria corta a ponta do pacote de arroz e deixa a parte cortada na pia até a hora do jantar. Ela não viu o pedaço de embalagem na pia? João toma banho de manhã e deixa a toalha embolada no banheiro até a hora do almoço, a não ser que alguém vá e estenda no varal. Ele não pensou que a toalha precisava ser colocada no varal? Joana pega as últimas azeitonas do vidro na geladeira e o deixa vazio só com líquido. Por que não tirou o vidro vazio da geladeira? Augusto acabou de almoçar, pegou o prato e talheres que usou, colocou na pia sem os lavar e vive na casa só ele e a sua esposa, sem empregada. Por que não ajudou lavando o que usou?
Rita sempre come queijo e deixou na geladeira por 2 semanas um pedaço de queijo que mofou. Como não viu o queijo mofado nesses 14 dias? Rodrigo grita da garagem de casa para a esposa ocupada no telefone: "Onde é que está a chave do meu carro?" E se irrita porque ela demorou 5 segundos para responder, porque ela estava engolindo a saliva. E o carro é dele. Ele não percebe que a sua esposa não é serva dele? Cada pessoa pode perceber e reagir de forma diferente na mesma cena. Por que é difícil olhar para nós mesmos e ver nossos erros? Em geral, damos desculpa para eles. Isso começou no Éden, quando Adão disse a Deus que havia sido Eva que o induzira a comer maçã. E Eva disse que foi a serpente que a enganou. A escada rolante da vida e dos relacionamentos precisa parar em algum momento para você pensar, ver melhor, especialmente a si mesmo, se você quer realmente amadurecer como pessoa e fazer sua parte para melhorar seus relacionamentos. Participe do Clube Vida e Saúde, procure o líder do departamento da sua igreja para mais informações. E, de segunda a sexta, acompanhe o programa Vida e Saúde na TV Novo Tempo. Até o nosso próximo encontro. Mais uma vez, nós vamos continuar preparando nosso coração para receber a palavra de Deus. E o hino que nós iremos entoar é Tua Palavra, que mais do que quem estará aqui precisa ser capacitado, nós que nos apresentamos aqui neste tempo, precisamos estar com o coração disposto a receber o que o Senhor Deus quer falar a nós. Por isso, que você possa louvar, exaltar o Senhor e se colocar à sua disposição para que haja uma transformação da nossa mente e cada dia mais possamos ser parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Cantemos juntos Tua Palavra. Escondi Tua palavra no meu coração, pra não pecar contra Ti. Escondi as Tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, Tua palavra é paz, Tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o Teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que Tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre Teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, Tua palavra é paz, Tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o Teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus.
como nosso Senhor e Salvador. Mas também, meu Deus, para tomarmos conhecimento da tua vontade para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos. Que bom poder mais uma vez estar reunidos na casa do Senhor. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui na casa do Senhor, nós encontramos alento para as nossas vidas. Aqui na casa do Senhor, nós temos o privilégio de louvar o santo nome do Deus Todo-Poderoso. Aqui na casa do Senhor, também o Senhor Deus, Ele fala aos nossos corações através das mensagens aqui apresentadas. Por isso eu agradeço a Deus pela oportunidade de mais uma vez poder estar reunidos. Interessante que tem algumas coisas na Bíblia que nos leva a pensar um pouco. A igreja, queridos, ela nasceu na mente de Deus. Jesus Cristo foi quem fundou a igreja. Cristo foi quem criou a igreja. E aqui na igreja, o Senhor Jesus, Ele se faz presente, porque a palavra do Senhor diz que Ele nos honra com a sua presença. Quando os seus filhos se reúnem para o adorar, Ele nos honra com a sua presença. E tem uma promessa maravilhosa de Jesus, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, assim disse o Senhor, ali eu estarei no meio deles. Então é na certeza de que Jesus, nosso Senhor, Ele se encontra, é que nós estamos aqui reunidos. Nós estamos em nome de Jesus. E por isso, eu agradeço ao Senhor por você estar aqui hoje. Por ter reservado este tempo para buscar a Deus, para buscar ao Senhor. Sempre é tempo de buscar ao Senhor. Não deixem de frequentar a igreja. Eu quero contar um episódio para vocês antes de lermos o texto para a meditação de hoje. Quando o Senhor Jesus, Ele completou a idade de 12 anos, Jesus foi pela primeira vez participar das festividades de Jerusalém. Era a festa da Páscoa. E naquela festa, vinha gente de todos os lugares para adorar, para participar da festa. E Jesus, então, ele começou a também a participar da festa, interagir com a festa. E ele entrou na igreja, entrou no templo. E lá no templo estavam os doutores da lei. A Bíblia diz que ele conversou com os doutores da lei. E os doutores da lei admiravam das palavras que ele dizia. Mas a festa acabou e o povo começou a voltar para suas casas. E muitas pessoas vieram de longe, de regiões que ficavam longe de Jerusalém. Inclusive a família de Jesus, que veio da região da Galileia. Mas quando os pais de Jesus voltaram, depois de ter andado um dia inteiro, percebeu que o garoto não estava com eles. Agora você imagina, quando você vai num evento e você volta para casa e procura a criança, cadê o menino? Aí liga para os parentes, liga para os primos, cadê? Não está comigo, ou não está comigo. E você entra em desespero. E diz que eles voltaram novamente para Jerusalém. Mais um dia de viagem. E quando eles chegaram em Jerusalém, adivinham onde eles encontraram o garoto? Na igreja. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as vezes
que você se sentir perdido de Jesus, venha à igreja. Porque quando os pais dele se perderam dele, eles foram à igreja e Jesus estava na igreja. Vem para a igreja. Frequenta a igreja. Porque o Senhor Jesus diz que Ele está no meio daqueles que se reúnem para o adorar. Então, eu contei esse episódio só para nós entendermos a importância da igreja. A importância de estarmos na igreja. Eu tenho uma pessoa, eu tenho um parente, eu tenho um filho, eu tenho, alguém que está perdido no mundo, está no mundo dos vícios. Chama ele para vir na igreja. Porque quando os pais de Jesus se perderam dele, se encontraram na igreja. É uma dica que eu estou te dando. Queridos, nesta vida, nós passamos por lutas, nós passamos por sofrimentos. Nesta vida, nós enfrentamos dificuldades. Nesta vida, queridos, nem sempre é de alegria, é de felicidade. Nesta vida, há momentos que nós estamos felizes, alegres, mas há momentos também que nós choramos, que nós nos entristecemos. Há momentos nesta vida que nós temos, ganhamos, mas há momentos nesta vida que nós perdemos também. Aqui neste mundo é desse jeito. Aqui neste mundo não há uma felicidade plena, uma alegria plena. Hoje você tem, amanhã você não tem mais. Hoje você tem saúde, amanhã você já não tem mais. Hoje você está empregado, amanhã você já não está mais empregado. É desse jeito nesta vida, enquanto estivermos neste mundo. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele nos deixa mensagens para nos levar a entender como é o processo nesta vida. E como deve ser o nosso comportamento diante das dificuldades e lutas que Satanás lança sobre nós. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia aí no capítulo 3 do livro do profeta Abacuque. Abacuque capítulo 3, versos a partir do 17. Abacuque 3, 17 e 18. Encontraram? Podemos ler? Acompanhem a leitura comigo. Abacuque capítulo 3, versos 17 e 18 diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Até aqui. Quem foi Abacuque? Abacuque, um profeta do Senhor. O profeta Abacuque, ele viveu nos tempos sombrios da nação de Israel. Quando Deus chamou Abacuque, o povo de Israel, o povo de Deus, eles estavam mergulhados na idolatria. O povo de Deus, ele estava mergulhado, queridos, na prostituição e na violência. Interessante que o povo de Deus estava atravessando um período muito parecido com o período que nós, os contemporâneos, estamos atravessando. Nós estamos atravessando um tempo em que
a violência, ela é constante, a imoralidade é inconstante e a corrupção também é inconstante. Nós vivemos este tempo. Então Deus chama Abacuque. E quando o Senhor Deus chama Abacuque, era para levar uma mensagem para um povo que não queria ouvir a mensagem. Interessante que a mensagem de ontem de manhã também foi mais ou menos nesse tema. Deus chamou o profeta para levar a mensagem para um povo que não queria ouvir a mensagem. O profeta Abacuque, queridos, ele viveu por cerca de 25 anos antes do cativeiro babilônico. Antes de Deus permitir que Babilônia, que Nabucodonosor invadisse Jerusalém, 25 anos antes, Deus chama o profeta Abacuque para a mensagem. Agora tem uma coisa interessante aqui. O Senhor Deus, ao chamar Abacuque, ele não tirou de Abacuque as responsabilidades que Abacuque tinha como cidadão. E pelo que nós podemos observar aqui, o profeta Abacuque, ele estava passando por um problema difícil. Parece que ele estava passando por um problema financeiro. Porque ele diz, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que meu rebanho de ovelha ele se espalhe e que eu chegue no meu curral não tenha gado mais, ainda assim eu exulto no Senhor, eu me alegro no Senhor e eu exulto no Deus da minha criação. Veja bem, o profeta Abacuque aqui, ele estava falando da situação que ele estava vivendo. Pode ser que eu esteja pregando para alguém que diz, mas eu não crio gado, eu não crio ovelhas, eu não planto uvas, eu não colho azeitonas. Então, essa mensagem não se aplica a mim. Mas eu quero dizer uma coisa para você, talvez se Abacuque vivesse nos meus dias, nos seus dias, talvez Abacuque não falasse de videira, de ovelha, talvez Abacuque não falasse de gado, mas talvez Abacuque chegasse para Deus e dissesse, Senhor, ainda que o meu filho, eu tenha que internar ele lá, porque ele está com câncer. Ainda, Senhor Deus, que eu esteja desempregado, ainda que eu esteja passando por todos os problemas desta vida, ainda assim, eu me alegro no Senhor. Eu exulto em ti. Queridos, veja bem uma coisa. Nós vivemos nos dias que as pessoas dizem que a Bíblia é um livro que está ultrapassado. Não. A Bíblia, ela é um livro atual. A Bíblia, queridos, ela relata o drama de pessoas como eu e você. A única coisa que mudou dos tempos que a Bíblia fora escrita para os nossos dias foi talvez a forma de viver das pessoas, talvez a forma de vestir, talvez a forma de falar, mas os problemas continuam sendo os mesmos problemas. Quer ver uma coisa? Lá no comecinho, lá no início, uma família teve filhos e diz que um filho se revoltou contra o outro, um irmão se revoltou contra o outro, e diz que esse irmão que se revoltou contra o outro, investiu-se contra esse irmão e o assassinou. O nome dele era Caim, assassinou Abel. Quem era Caim? Era filho de quem? Adão. Eu pergunto para vocês, nos nossos dias, irmãos se matam, sim ou não? Sim ou não? Queridos, a única coisa que mudou talvez foi a forma de cultura das pessoas, mas os problemas, os dramas continuam sendo os mesmos. Outro caso, outra família, e era uma família de rei,
e diz que um irmão também abusou da irmã, meia irmã, né? Que esse rei casou algumas vezes e teve filho com uma mulher e depois teve filho com outra. E diz que este irmão, ele abusou dessa irmã. E diz que o irmão, que era de pai e mãe desta irmã, investiu contra este irmão e o assassinou. O nome dele era Absalão. Pergunto para você, existe nos seus dias irmãos que abusam de irmãs, sim ou não? Sim. Vocês percebem que os problemas humanos continuam os mesmos. Sempre houve problemas, sempre houve um drama. O pecado causou na vida dos seres humanos, dramas terríveis que os seres humanos precisam enfrentar. Mas como enfrentar esses dramas sem Deus? Vindo para cá agora, passamos ali em frente à empresa ali, uma empresa que tem bem ali. E eu comentei com meu sogro, está vendo essa empresa, meu sogro? Essa empresa era de um japonês, que aparentemente estava muito bem, porque tem uma empresa. Mas ninguém sabe por quê. Um certo dia os funcionários chegaram na empresa para trabalhar e encontrou o patrão debruçado sobre a mesa. E quando eles chegaram, o patrão tinha dado um tiro no próprio ouvido. Você olha assim e diz, mas por quê? Como? Alguém tinha uma empresa. Tinha bons carros. Provavelmente morassem em boas casas. Porque às vezes nós olhamos e achamos que estar bem é ter coisas. Percebe? Às vezes nós pensamos que estar bem é ter coisas. Mas nós não sabemos o drama que cada um enfrenta. E aqui o profeta estava enfrentando um drama. Primeira coisa, qual o primeiro drama dele? Estava vivendo uma crise. Mas no meio da crise, Deus o chama. Porque se você for no capítulo 1, na abertura do livro, Abacuque, ao ser chamado por Deus, ele reclama de algumas coisas. Senhor, por que eu clamo a Ti e o Senhor não me ouve? Senhor, por que eu apresento a Ti a violência e o Senhor não me socorre? Às vezes você já faz essa pergunta para Deus? Você já fez essa pergunta para o Senhor? Eu clamo a Ti, mas parece que o Senhor não me ouve. Eu falo para o Senhor das coisas que estão acontecendo na minha vida, mas parece que o Senhor não me atende. Mas, queridos, quando nós começamos, a buscar ao Senhor, a se relacionar com Ele, o Senhor Deus, Ele nos ensina algumas lições. E a primeira lição é que, quando Ele te chama, isso não quer dizer que Ele vai tirar os obstáculos da sua vida. Não. Ele vai estar contigo quando você tiver que passar pelo obstáculo. Quando o Senhor Jesus, Ele te chama, Ele não disse para você que Ele vai tirar de você os sofrimentos, mas Ele garante para você que quando você estiver atravessando o sofrimento, Ele vai estar atravessando contigo. Já leu o Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O salmista não diz, porque Jesus está comigo, porque Deus está comigo, eu nunca hei de atravessar o vale da sombra e da morte. Não, ele disse, porque Deus está comigo, e ainda que eu tiver que atravessar o vale da sombra e da morte, eu não temerei. Percebes? É assim a vida daquele que serve Deus, que serve Jesus. Ele também enfrenta lutas. Ele também enfrenta dificuldades.
Ele também tem os momentos de tristeza. Ele também tem os momentos de medo. Mas a garantia que o Senhor Deus nos dá é que nos momentos mais difíceis da nossa vida, Ele vai estar conosco. O que é que Jesus disse lá em João? Capítulo 16, verso 30, é isso mesmo? Eu falo essas coisas para que vocês tenham o quê? Para que vocês tenham paz. E ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Será que nesta manhã eu estou falando para alguém que está atravessando dificuldades, lutas, medos, incerteza, medo do futuro? Deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor disse que enquanto estivermos neste mundo vai ser assim. Enquanto estivermos vivendo neste planeta, será assim. Enquanto você estiver vivendo neste mundo, querido irmão, querida irmã, você vai ter que visitar entes queridos seus, porque estão no leito de dor. Enquanto você estiver vivendo neste mundo, sabe, é com muita dor e tristeza que eu tenho que falar isto. Enquanto você estiver vivendo aqui, você vai precisar colocar as pessoas que você mais ama lá naquela sepultura e depois sepultar com terra. É desse jeito aqui neste mundo. Mas por que, Senhor? Mas por que isso, Jesus? Mas por que o Senhor permitiu? Mas por que, Jesus? Mas por que isso? Por quê? E Jesus diz para você e para mim: porque você ainda não está no céu. Queridos, o Senhor Deus, Ele não prometeu nesta vida nenhuma garantia para você de que você não passaria por essas coisas. E é por isso que Jesus nos chama todos os dias. Porque vai chegar um momento que Ele vai interferir nisto. Tem uma coisa que, tem um termo que a gente usa muito, que eu não gosto muito de usar, que é a questão de Deus permitiu, Deus permitiu, Deus permitiu. O carro capotou, Deus permitiu. Deus não permitiu nada. Como é que Deus permite que um carro capota e morre uma família? Não. Satanás foi quem fez isso. Quem já leu a parábola do trigo e do joio aqui? Quem já leu? O que a parábola do trigo e do joio fala? O inimigo é quem fez isso. Enquanto os servos dormiam, o inimigo fez isto, semeou o joio. O inimigo quem fez isto. Se você teve que sepultar um ente querido seu, não foi porque Deus permitiu. O inimigo é quem fez isto. Se você viu as tragédias acontecer, terremotos, enchentes, incêndios, não foi Deus que permitiu. A Bíblia diz que o inimigo é quem fez isto. Ora, se Deus está vendo o inimigo fazer tudo isto, por que então que Deus permite? Deus não permite, Deus tolera. Deus está tolerando, queridos. Mas vai chegar um momento que o Senhor Deus vai intervir. Chegará o momento que Deus vai interferir nas ações do pecado. Por isso Deus te chama agora. Porque quando Deus tiver que intervir nas ações do pecado, quem estiver envolvido com o pecado também vai ser atingido pela interferência de Deus, assim diz a Bíblia. Sabe como é que funciona isso? Deus está dizendo, olha, São Pedro escreveu, porque o Senhor Deus reservou a terra para ser queimada. E Deus está dizendo, eu vou queimar essa terra. Eu vou queimar essa terra.
E Deus está chamando, vem para cá, fica aqui, porque eu vou queimar essa terra, vem para cá. E Deus está chamando você, Deus está convidando você, porque quando o Senhor Deus tiver que interferir nas ações do pecado, com muita tristeza, Deus vai ter que exterminar com quem estiver no pecado. Entende essas coisas? Por isso Deus chama você agora. A Bíblia diz que quando ouvires a voz do Senhor Deus, não endureçais os vossos corações. Porque muito em breve, o Senhor Jesus voltará para se encontrar conosco. Amém? Muito em breve. E agora, o profeta, vivendo todo este drama, ele exclama, e agora ele entende, ele entende que neste mundo é deste jeito. Ele compreendeu que as ações do pecado também respingam nos filhos de Deus. Ele compreendeu que Satanás ataca os filhos de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. O inimigo de Deus, ele trabalha incessantemente para tirar você do céu. O inimigo de Deus, ele vai fazer de tudo para você desistir dos caminhos da salvação. Primeira coisa que ele vai colocar diante de você. Ele vai colocar diante de você, prazeres neste mundo. Ele vai colocar diante de você, talvez outras coisas que tira de você o foco da vida eterna. E às vezes coisas boas. Coisas boas. Por exemplo, trabalhar é pecado, sim ou não? Não. Mas trabalhar demais a tal ponto de tirar de você o foco da vida eterna é pecado. Entendeu agora? Mas quando ele não conseguir fazer isso com você, ele vai colocar na sua vida sofrimentos. Ele vai colocar lutas. Ele vai colocar dor. Como foi o caso de Jó. Na tentativa de fazer você desistir dos caminhos de Jesus. Percebes como Satanás trabalha? Provações. Mas como é que nós podemos entender que no meio destas coisas e todas estas coisas, essas agruras que a vida nos traz, como é que nós podemos perceber que isto é ação do mal, do pecado? Quando você está se relacionando intimamente com Deus. Quando nós estamos num relacionamento íntimo com Deus, o Senhor Deus nos mostra. E aí ele fala para mim e para você, tem de bom ânimo. E a tal ponto de chegarmos ao estágio que Abacuque estava vivendo. Abacuque estava vivendo um relacionamento tão íntimo com Deus, que ele trouxe agora, esta mensagem que nós acabamos de ler. Ainda que a figueira não floresça. A figueira aqui pode ser, quem sabe, amigo e irmão. A figueira que não floresça aqui, talvez, quem sabe, seja um problema de saúde na sua vida. Talvez essa figueira que não floresça, talvez seja, queridos, as desilusões que você tem nesta vida. Problemas e mais problemas. Famílias desfeitas, casamentos desfeitos. Projeta uma coisa e não dá certo. A figueira não floresceu. Plantei, mas não deu nada. Você olha para trás e diz
não importa o estado que você está vivendo. Não importa a forma que você está vivendo, não importa o que você está passando nesta vida. Ele diz, ainda assim, você precisa sim se alegrar no Senhor. Você precisa, sabe, exultar no Deus da tua salvação, querendo dizer para mim e para você que a minha adoração, o meu louvor, não depende do estado que eu estou vivendo. O profeta Abacuque está chamando você e eu para a adoração. O profeta Abacuque está te chamando para o louvor. Quando é que eu tenho que louvar ao Senhor? Quando, queridos? Quando tudo está bem na minha vida, deu tudo certo, está uma maravilha, está uma beleza na minha vida, eu não tenho problemas, eu louvo ao Senhor. Mas quando também as coisas não estão dando certo, o que eu tenho que fazer? Louvar ao Senhor. Mas Abacuque diz também que eu preciso adorar o meu Deus. Porque a minha adoração não depende do estado que eu estou vivendo. Às vezes nós queremos adorar a Deus só quando a gente está alegre, né? Estou tão feliz. Hoje eu estou feliz, eu quero cantar. Hoje eu quero ir para a igreja, quero louvar, eu estou feliz. Eu quero testemunhar de Jesus. Eu quero falar. Mas Abacuque está dizendo, mas se nada disso estiver acontecendo na tua vida, ainda assim, você precisa adorar ao Senhor. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus é Deus em todos os momentos. Deus não é Deus somente quando as coisas estão bem. Deus não é Deus somente quando as coisas estão uma maravilha na sua vida. Deus é Deus também quando as coisas não estão tudo bem com você. Ele é dele e continua sendo Deus. Entende essas coisas? Por que eu estou falando isto? Porque a nossa tendência é desanimar diante das lutas. A gente visita as pessoas, nós visitamos os membros da igreja. E, irmão, o que está acontecendo? Ah, irmão, mas olha. Aí você pergunta assim, já tem uns dias que eu não te vejo no culto. Ah, irmão, eu estou passando por isso, por isso, por isso, por isso. Minha vida está um caos. Por isso eu não tenho vontade de ir na igreja. A nossa tendência é essa. Se porventura eu estou pregando para alguém que diz, eu não tenho vontade, querido, não entre em desespero, porque você está pensando desta forma. Porque nós, os seres humanos, somos deste jeito. Nós nos desanimamos diante das lutas. Nós nos desanimamos diante das dificuldades. Mas o Senhor Deus, Ele quer que eu e você entendamos que é nos momentos de dificuldade que Ele quer realizar milagres na tua vida. Por isso São Paulo escreveu, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Quando eu acho que eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque a nossa fortaleza não vem das nossas conquistas. A nossa fortaleza, ela vem de um joelho dobrado, clamando ao Senhor por socorro. E quando eu estou fraco, quando eu estou enfrentando lutas, é neste momento que eu dobro meus joelhos, eu clamo a Jesus, eu peço a Ele poder para vencer as lutas e as provações que vêm contra mim. Então, este é o convite do profeta, que você adore a Jesus, que você louve ao Senhor em todos os momentos da sua vida. Em qualquer circunstância que você estiver vivendo, louve ao Senhor. Porque Ele é Deus. E o nosso louvor e a nossa adoração deve ser simplesmente porque Ele é Deus e ponto.
Entendes agora? Você precisa adorar porque Ele é Deus. Mas Deus não me deu nada. Sabe? Olha, Deus não me deu isso, Deus não me deu aquilo. Não importa. Deus é Deus. Por 3 vezes, São Paulo diz, por 3 vezes eu clamei ao Senhor. Pedi a Deus que tirasse de mim o espinho da carne. Mas o Senhor respondeu, a minha graça te basta. Amigos queridos, você vive sob a graça de Jesus. Você vive protegido sob o manto de justiça de Jesus. Interessante que esse manto de justiça ele aparece 2 vezes na Bíblia. E eu acho isso maravilhoso. Lá no Éden, esse manto de justiça ele apareceu na pele do Cordeiro de Deus para cobrir a nudez do ser humano no Éden. Lá em Apocalipse ele aparece agora como um linho fino que vai cobrir você. Deus te cobre com seu manto de justiça. O Senhor Jesus, Ele cobre você com a sua graça, com o seu perdão. O Senhor Jesus te chamou para ser salvo. E isso basta para você. A salvação foi a coisa mais cara para Deus. A tua salvação custou o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A tua salvação custou a vida do Filho de Deus. E por isso Ele te chama para a salvação. E Ele diz para mim e para você, tenha paciência. É por pouco tempo. Por enquanto você vai ter que atravessar o vale da sombra e da morte. Por enquanto você vai ter que, quem sabe, machucar os seus pés nesta caminhada. Mas é por pouco tempo. Eu estou voltando. Ah, querido, Jesus está voltando para buscar você. Jesus está voltando, sabe, para te dar uma vida que você não consegue imaginar. São Paulo diz que olho não viu, nem ouvido ouviu. A nossa mente finita é capaz de imaginar. E Jesus está voltando para te dar isto. Ele disse, permaneça um pouco mais. Que nessa semana você esteja sempre com Jesus, tá? Eu não peço para Jesus estar com você porque Ele está sempre com você. Somos nós que nos afastamos de Deus. Lembra da história do início? Os pais de Jesus se afastaram dele. Quando viram, estava longe do menino, perdeu o garoto, voltou e encontrou ele na igreja. Então, Deus está sempre contigo, mas nós nos afastamos dele. Mas eu faço votos a Deus que nesta semana você não se afaste de Jesus. Por nenhum minuto. Não permita que a tua mente, sabe, se desvia do plano de Deus para a tua vida. E eu quero dizer mais. O inimigo de Deus, ele vai trazer para você nesta semana também dificuldades, lutas. Ele vai trazer também nessa semana dúvidas, desânimo. Mas nesses momentos, faça como Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, e a videira não dê mais frutos, que as ovelhas fujam, e no meu curral não haja mais gado, ainda assim eu exulto no Senhor. Eu me alegro no Deus da minha salvação. Que Deus abençoe você, viu? Tenha uma semana de paz, uma semana de bênçãos. Eu quero convidar você a cantar. Nós vamos encerrar nossa meditação de hoje louvando ao Senhor. Eu queria cantar, Vitor, eu não sei, nós temos aquele louvor até só um pouco mais. Então vamos cantar esse louvor. Como é que é o nome dele?
Um pouco mais. Nós vamos louvar ao Senhor cantando este hino. E você louve ao Senhor usando as palavras deste louvor para falar: Jesus, é isso mesmo. É isso mesmo que eu creio. É isto mesmo, Senhor Jesus, que meu coração quer dizer para ti, enquanto você louva a Deus cantando este hino, tá bom? Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar, senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de mais uma vez amanhecer, o sol da fé em mim nasceu. E quando penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de Há um céu reservado para mim e para você. Há um lugar de paz. Sabe, você já imaginou viver num lugar onde não existe mais cemitérios? Você já imaginou viver num lugar onde não existe mais hospitais? Você já imaginou viver num lugar, queridos, onde você não ouve mais falar de pessoas que morreram assassinadas, de crianças que foram violentadas, idosos sendo maltratados? Jesus está nos convidando para este lugar. Você precisa crer. Jesus diz que tudo é possível ao que crer. Amém? Não se esqueçam, Jesus está voltando. Muito em breve Ele voltará para se encontrar comigo e com você. E como será
maravilhoso poder ver Jesus e poder abraçá-lo. E tem uma frase que o Senhor Jesus está reservada para falar para você: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos preparei desde a fundação do mundo. Amém? Feche seus olhos, curve sua fronte. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós confiamos em Ti, acreditamos na Tua volta, Jesus, porque o Senhor fez a promessa e nós nos agarramos à Tua promessa. E é por isso que nós não paramos de falar para Ti: vem logo, Jesus. Mas, Jesus, nós sabemos também que o Senhor quer voltar, mas tem muitas pessoas que o Senhor ainda precisa salvar. E é por isso que nós pedimos a Ti mais uma vez: oh Jesus, esteja conosco na pregação da Tua palavra. São poucos, Jesus, que estão envolvidos nesta pregação. Mas nós cremos que o Senhor faz milagres com poucos. Foi assim com Gideão, Senhor. Foi assim com Noé. Ó Deus, que nos nossos dias também aqueles que estão de corações abertos, que o Senhor, por favor, traga para o Teu reino. Capacite, Jesus, os Teus missionários, os Teus mensageiros. Enche-os do poder do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus que pedimos. Amém. Que Deus abençoe cada um, tá? Tenham uma feliz semana. Em paz eu vou ouvir